Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Antônio Carlos Mussum, que eu não sei se é homônimo do grande Mumu da Mangueira ou se escolheu seu pseudônimo em homenagem, mas que seja, né? Antônio Carlos me pediu para falar sobre indústria cultural. E esse é um tema que é muito atual. Indústria cultural é um conceito derivado da Escola de Frankfurt, da obra do Adorno e Durkheim, chamada Dialética do Esclarecimento. Nesse livro Dialética do Esclarecimento existe um ensaio chamado A Indústria Cultural, o Esclarecimento como Mistificação das Massas. Vocês vão encontrar muitas vezes a tradução iluminismo no lugar de esclarecimento. Isso vem do fato de que o conceito alemão envolvido aqui, e me desculpem, eu não sei nada de alemão, a palavra é Aufklärung. Eu não sei como se pronuncia, mas é que quando a gente lê filosofia ou quando se toma contato com esses autores, muitos tradutores usam as palavras em alemão quando elas se referem a conceitos específicos. Nesse caso, iluminismo e esclarecimento são duas coisas diferentes. Aufklärung se aplica aos dois. Tanto aquele movimento do século XVIII de pensamento racional e crítico, quanto a ideia de racionalização da realidade. E aí a gente deve pensar um pouco na questão da Escola de Frankfurt. Como eu já falei naquele outro episódio sobre o Benjamin, a Escola de Frankfurt visava dar ao marxismo uma profundidade teórica maior, tirar o marxismo daquele domínio economicista e historicista e transformar numa ferramenta de compreensão da cultura. O conceito de indústria cultural envolve a compreensão não apenas do modo de produção, mas do conceito de mercadoria. E mercadoria é aquilo que é produzido. Um produto que se transforma em mercadoria é um produto ao qual foi dado um preço. Não se trata de valor, e sim de preço. O preço obedece a uma série de leis econômicas para ser estabelecido, mas um produto só pode ser entendido como mercadoria a partir do momento em que recebe um preço, a partir do momento em que ele é produzido em larga escala e se transforma em material vendável. Por que nós falamos em indústria cultural? Desse ponto de vista marxista, à medida em que a tecnologia evolui, e isso na virada do século XIX para o XX se vê na indústria automobilística, por exemplo, a produção se transforma, os preços se transformam e ocorre uma massificação da produção. Isso ocorre não apenas nas mercadorias móveis, nos objetos de consumo, carros, móveis, utilidades domésticas, que vão começando a surgir e todo tipo de engenhocas destinadas a facilitar a vida nessa modernidade que adentra ao século XX, mas existe também a indústria cultural. É interessante pensar que a primeira grande massificação não ocorre por conta dessa revolução tecnológica, e sim ocorre lá no início da Era Moderna, quando o Gutenberg cria a primeira prensa e se passa daquele livro feito por copistas, página a página manuscrita, ao livro impresso.
Com o livro impresso, o conhecimento passa a circular para mais pessoas. No século XVIII, principalmente no período iluminista em que as gráficas proliferam e que se produz muito material panfletário e muito material cultural para vários estratos e níveis culturais, existe uma nova massificação. Mas é na virada para o século XX em que passa a existir de fato uma indústria cultural. Começa com a indústria fonográfica. O surgimento dos primeiros fonógrafos, primeiro a rolo, mas depois a disco, transforma totalmente a percepção da música pela sociedade. Porque antes disso, o que se comercializava eram as partituras. A pessoa comprava a partitura e tocava em casa. As grandes orquestras só funcionavam em esquemas de mecenato. Então, não havia grandes excursões de orquestras. Isso é uma coisa que foi acontecendo mais para o fim do século XIX. Há uma transformação com o surgimento do disco. Você pode comprar a música pronta. Você não compra mais a partitura e aprende a tocar. Você compra a música pronta e leva para casa. Isso permite que pessoas que nem sequer entendiam de música passem a apreciar e a ouvir música, porque já não é necessário todo aquele esforço de decifrar a partitura e de saber de música para poder usufruir do trabalho do artista. Junto a isso, existem outras tecnologias que estão bombando, como diria a nova geração. A fotografia e sua evolução, juntamente com a música, vão permitir o surgimento do cinema. E o cinema é a primeira grande indústria cultural de que se tem notícia. De lá para cá, isso só cresceu e se consolidou, principalmente com o período pós-Segunda Guerra Mundial, em que o entretenimento se transformou em um fator de comercialização. E aí não é só a produção do filme, mas passou a haver outros suportes tecnológicos. Principalmente após a década de 70 e 80, quando surgem os primeiros videocassetes e é possível comprar o filme para exibir em casa, aí é que de fato a gente tem uma indústria cultural totalmente sem amarras. O que eu quero dizer com isso? Um dos primeiros longa-metragens de que se tem notícia, e é um filme revolucionário para a história do cinema, é O Nascimento de uma Nação, de D.W. Griffith, que é um filme extremamente problemático, porque é um filme profundamente racista. O Nascimento de uma Nação é inspirado no livro The Klansman, que é um daqueles livros mitológicos contando a origem da Ku Klux Klan. E é a versão sulista do período pós-guerra civil. A história é terrível, é uma história cheia de estereótipos, atores fazendo blackface. É um filme revoltante do ponto de vista ético. Mas para a história do cinema, é um filme que não pode ser banido, porque é um primeiro filme a usar planos longos, a usar uma série de recursos de câmera que depois se tornariam parte integrante do conhecimento cinematográfico. E eu situo em O Nascimento de uma Nação o nascimento do dilema da indústria cultural. Porque o grande dilema da indústria cultural é se pode apresentar um produto bom numa era de massificação do consumo. E aí, a opinião de cada um é válida. Existem filmes que sejam sucesso de bilheteria e que sejam excelentes do ponto de vista artístico? Nem sempre.
O que a nossa experiência indica com o cinema norte-americano é que, invariavelmente, os grandes sucessos de bilheteria são questionáveis do ponto de vista artístico. Vocês têm, no caso da música também, o mesmo problema. Existe música que é feita para ser consumida e descartada, da mesma maneira que existem esses filmes blockbusters que são feitos para a temporada. É um filme que é assistido e depois descartado. E aí vai uma opinião pessoal. Quando você visita a casa de alguém e vê uma estante com vídeos ou DVDs, existem dois tipos de casas. Existem aquelas casas em que a pessoa coleciona filmes, então você vai encontrar de tudo, e existe aquele tipo de casa em que a pessoa só compra aquilo que gosta. Entre aquilo que gosta e o que é colecionável, existem diferenças imensas. Mas existe também a questão de como se forma o gosto. O gosto de cada um pode ser direcionado pela indústria se a pessoa não tiver senso crítico. E é esse o argumento do Adorno, principalmente. O Adorno diz que a indústria impede a formação de indivíduos autônomos e independentes, capazes de criticar essa produção cultural. Que a indústria cultural forma consumidores, porque todas as mídias são voltadas para vender aquele produto, vender aquela mercadoria cultural como se fosse excelente, quando na verdade essa mercadoria foi produzida para ser descartada. E aí existe também uma questão de snobismo. Muitas pessoas se referem a determinadas categorias de cinema ou de música como não sendo comerciais, porque como são entendidas por uma parcela mínima da humanidade, elas não teriam sucesso comercial. E aí eu vou jogar a minha questão. Se algo é produzido e é vendido, mesmo que seja para um mercado mínimo, é mercadoria também. Se a pessoa estiver fazendo um filme de arte tão hermético que jamais poderá ser exibido, aí se pode falar que essa obra está acima do mercado, que está acima da indústria cultural. Mas a partir do momento em que a pessoa produziu o filme, dirigiu o filme, e esse filme tem uma dúzia de pessoas dispostas a comprar, a assistir no cinema, a comprar o DVD, a tornar esse filme parte da sua experiência de vida, então esse filme pode não ser tão comercial quanto os outros, pode não ser descartável, mas ainda assim é uma mercadoria, ele está sendo comercializado. A indústria é indústria. Ela pode visar entretenimento, ela pode visar algo mais elevado em termos de conhecimento, mas mesmo documentários, mesmo o melhor do documentário produzido na BBC, ou mesmo o melhor filme sueco de arte, ainda assim é uma mercadoria, porque em algum momento as pessoas se dirigiram ao cinema e pagaram o ingresso. E em outro momento, muitas dessas pessoas passaram na locadora e alugaram, ou passaram na livraria e compraram o DVD. Então, muito cuidado com essa demonização da indústria cultural. A indústria cultural é um fato, ela permeia todas as nossas relações com o entretenimento. Tanto faz se você está assistindo Orson Welles ou Ingmar Bergman, ou se você está assistindo Spielberg ou George Lucas. A indústria engloba todos eles. O que a gente tem aqui, e é preciso que se tenha muita presença de espírito para não recair no preconceito de classe, o que se tem quando se critica a indústria cultural é que existem setores
que se consideram elite pensante, que escolhem determinados produtos culturais e transformam em arte e relegam todo o resto da produção ao limbo da massificação. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com esse preconceito de classe, muito cuidado com essa incapacidade de perceber o que o outro ser humano vê no entretenimento. Tanto para você que adora Sexta-feira 13 ou Halloween e não consegue entender por que alguém sentaria para assistir Cidadão Kane, quanto para você que adora Woody Allen e não consegue ter paciência com Os Caçadores da Arca Perdida, que é meu caso específico, e aí eu dou a mão à palmatória. Existem diretores que eu não consigo engolir, mas é importante que se combata o próprio preconceito e se perceba que essa indústria existe. O modo como Adorno e Horkheimer analisaram é uma análise extremamente pertinente e eu recomendo a leitura desse Dialética do Esclarecimento porque é um livro fundador do conhecimento. Mas é importante que se veja que nós estamos imersos nessa cultura de massas. Nós estamos imersos nessa indústria. Não passa um único dia na nossa vida em que não consumamos algum produto, alguma mercadoria cultural, seja na forma de filmes, de séries televisivas, de música. É importante perceber isso e perceber como a relação com esses produtos transformam a cultura. Se a cultura decai ou não em relação à ação da indústria cultural, essa é uma outra ordem de questões. E aí entram juízos de valor que muitas vezes têm mais a ver com classe social do que com a indústria propriamente dita. Porque é necessário pensar decai em relação ao quê? E aí eu quero encerrar a minha fala com um aviso. Quando surgiram os primeiros chorinhos e choros, e aqueles pianistas como Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré começaram a sua produção musical, frequentemente foram acusados de abastardar a música, de ofender as tradições clássicas, de transformar a música em algo vulgar e popularesco. E eram Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga, pessoas que entendiam muito de música. Então, muito cuidado. Eu sei que hoje existem produtos que são intragáveis, que eu não sei quando foi que começou essa coisa, se foi lá nos anos 70 com o cara do Eu Não Quero Mais Pepino, ou se foi nos anos 90, eu acho, com a Eguinha Pocotó, para chegar nos leleques, essas coisas que acontecem hoje. Mas muito cuidado com o juízo de valor movido por ódio de classe. Eu não sou a favor de legitimar produção ruim. Mas também não sou a favor de taxar toda a produção popular como sendo ruim, porque isso é um preconceito de classe. Então, muito cuidado. Muito cuidado com os rótulos. A indústria rotula para poder vender melhor. Cabe a nós, consumidores dessa indústria, ter inteligência suficiente para ver o produto, a mercadoria, além do rótulo. Em resumo é isso, Antônio Carlos. Eu espero que tenha ajudado um pouco e se você tiver mais alguma questão, me contata lá pelo Facebook, na página Cantinho da História ou lá pelo blog, que vai passar o nome aqui embaixo. E continuo avisando vocês, eu desativei os comentários nos vídeos porque a política de notificações do Google é um lixo. Então, podem entrar em contato comigo pelo Facebook ou pelo blog que eu respondo por lá, passo indicações de leitura e se a questão for pertinente ela vai gerar um vídeo e a gente vai se encontrar por aqui.
Então, qualquer questão, qualquer dúvida, podem mandar que eu respondo.